Tá certo? Então a tabela simplesmente mostra quais são os cargos, né, e os regimes de dedicação que se aplicam. Por exemplo, reitor, regime de dedicação integral, né, ou exclusiva. Forma de provimento, é eleição. Característica do vínculo, temporário. Os pró-reitores, da mesma forma. Coordenador de curso, por exemplo, né? Coordenador de curso, regime de dedicação, integral ou integral exclusiva. Forma de provimento, eleição. Característica do vínculo, temporário, porque acabou o mandato, ele vai sair. O vice-coordenador de curso, integral, regime integral ou integral exclusiva. Forma de provimento, designação e característica do vínculo temporário. E assim por diante. Então, resumindo, essa tabela é apenas para enquadrar aqueles professores que têm contrato hoje no novo esquema de regime de dedicação integral, parcial ou horista. Ok? Alguma dúvida? Luiz Paulo. Alô, bom dia. Bom, olha, eu dei uma olhadinha, professor, sobre essa classificação, mas eu tive muita dúvida, sabe? Porque, na verdade, tem funções que restringem, tem outras funções que estão muito abertas. Então, acho que tem que existir nessa planilha alguma coisa. Aliás, essa é a primeira sugestão, é que as planilhas, as tabelas têm que ser autoexplicativas, tem que ter uma legenda, alguma coisa que explique o que está lá, né? Então, se você olhar aí você fica naquela dúvida. Por exemplo, coordenador de TCC, tem lá? Cadê? Onde está lá? Coordenador de TCC tem que ser o contrato parcial A, né? Está escrito lá a designação. Na verdade, não é, isso não está estabelecido. Participar em comissão dos conselhos. Quem participa de conselho hoje são todos aqueles que têm contratos. Dificilmente você vai encontrar um horista participando de conselho. E lá tem lá horista. Isso que eu não estou entendendo. Então, eu tenho muita dúvida naquilo. Então, eu acho que está existindo o seguinte, ou coloque, pelo menos, tem que ter aquilo, né, o mínimo, ou explique melhor como está sendo rotulado essas funções. Que eu tive muita dúvida, eu não entendi nada. Vocês fizeram, eu não entendi. Não, na verdade, nós estamos, vamos dizer assim, seguindo os passos das universidades que implantaram, né? Evidentemente, nesse processo de implantação, muitas dúvidas surgirão e nós teremos que ir aprendendo com o tempo. Agora, a garantia se mantém. Ninguém será prejudicado, né? Faremos o enquadramento e ninguém será prejudicado, isso é fora de dúvida. Agora, certamente, teremos que fazer alguns ajustes aí na sequência, viu, Luiz Paulo? Professor Reginaldo. Por favor, lá atrás. Bom dia a todos. Uma observação que eu gostaria de colocar, que a forma de provimento do diretor do ISE e do coordenador de área do ISE está errado. Não é por designação, é por eleição. Não, a primeira sim foi designação, mas a partir, porque estava sendo implantado. Mas os demais processos são todos por eleição. É o que rege o regimento. O coordenador de área já foi eleição. E ali está constando como designação. Tá, vamos corrigir aqui então, ao invés de designação, colocar eleição, né? Diretor e coordenador. Tá certo? Temporário. Professor Reginaldo, a gente não poderia ir item por item rapidinho, assim? Porque tem vários. Por exemplo, reitor. A gente gostaria que fosse integral exclusiva, e não só integral. Pró-reitorias também, exclusiva. Então, assim, tem vários itens que foram discutidos ontem. Vamos um por um. Só quero dar explicação com relação ao reitor, que aqui trata-se do, vamos dizer assim, acho que até se podia colocar integral exclusiva, pronto. Sem assim, a opção tiraria de ser só integral. Dúvida e não teria mais problema. Colocasse, então, só as integral pró-reitorias exclusiva. Também. Tá. Pró-reitorias também. Pró-reitorias
Também. Superintendência também. Professor Reginaldo, Sim. sobre... Não teria que já estar discutindo aquela emenda que eu iria falar para poder entrar aqui, que teria que colocar aqui também, nesse anexo 1. Não, sim, mas como... Aí vota o anexo 1, depois vai ter que voltar novamente para... Não, mas lá é que se trata da criação de Isso. novos cargos, Mas e aí não entraria aqui? Entra Não, automaticamente? depois de criado a gente Depois insere de criado, a gente aqui. A gente Tá. insere aqui, Entendi. certo? Well, Coordenador de aonde curso. mais dúvida ainda? Coordenador de curso, na sequência lá. Ah. Em vez de eleição, é designação. Ou eleição e designação. Porque é o reitor que escolhe dentre a lista tríplice. Então, pode ser as duas coisas. Eleição e designação. É. Mas vamos deixar a Então tá eleição, bom. porque Então tem que deixa a haver eleição. eleição, né? Tá. Certo? O que mais? Aí, todos esses itens que estão oristas, foi sugerido lá para baixo, né, só para que se coloque no mínimo parcial, né, em alguns, e outro no mínimo orista. Então, Mas, teria que peraí. ler um por um Espera aí. para ser colocado. Aonde que tem no mínimo urista aí? Por exemplo, lá, conselhos, núcleos e comitês. Ah, tá. Coordenador, mas é lá em cima daí. Esses que estão oristas, que a gente colocasse no mínimo orista. Porque se ele for parcial, ele também pode fazer membro do conselho, pode ser membro do conselho. Pode, se ele for pode integral, colocar ele no também mínimo, pode. No mínimo urista. No mínimo orista. E depois tem que definir o que é parcial A, B e C, que não tem definido no texto. Então a gente sugeriu que deveria estar parcial, só parcial, não parcial A ali. Tá. Não tem no texto, só tem Isso. numa Tira- tabela. Onde tiver parcial A, só coloca parcial, que aí vale para qualquer um. Ô, professor, esses coordenadores de TCC, estágio, coordenador de eventos e visitas técnicas, nós estávamos conversando aqui, dentro da coordenação de curso, né, o coordenador solicita contratos para alguns professores para estarem acompanhando essas situações. Eu acho que não seria como coordenador, porque ele não tem... ele apenas auxilia a coordenação. Não é isso, Paulinha? A gente não quer criar um cargo, e nem como parcial ou integral, como está parcial aqui, porque poderia ser orista. Você está mencionando a questão do nome, né? Do coordenador de estágio, TCC, coordenador de eventos e visitas técnicas. Certo. Aí, É muito cargo. Nós entendemos, nós não estamos criando novo cargo. Nós entendemos de colocar esse nome, mas pode muito bem colocar assistente. Eu acho que coordenador é uma designação... E mesmo parcial, porque não poderia, de repente, a gente... Hã? É um cargo muito forte. Quer que coloque assistente, então? Nada contra, E né? mesmo parcial, porque parcial solicita que seja no mínimo 12 horas, não pode ser orista? Não pode ser? Orista? O orista ele ganha hora-aula dentro da sala de aula, entendeu? Ah, tá, entendi. E aí é uma função de gestão. Tá, entendi. Então vamos colocar supervisor de estágio. Tudo supervisor. Supervisor de TCC. E supervisor de eventos. Tá bom. Põe supervisor de tudo em vez de coordenador. Tá bom, já foi atendida a sugestão. Ô professor Algo Reginaldo, mais? os membros de Conselho Superior de Curso, de Conselho São de Curso, não são designados, são eleitos. votados. São eleitos. São eleitos. Eleitos. Não são Membros- designados. Os membros É certo. não são designados. É a eleição no curso. Tá, então vamos mudar lá. Conselhos, né? Os membros dos conselhos aí, ó. Eleição. São todos. Eleição.
Iniciação científica é designado. Acho que de pós-graduação. Pós-graduação também. É designado? Mas aqueles outros de cima são eleitos. Esses que estão sendo mudados poderia ser tudo em vermelho, porque está virando uma confusão isso aí, viu? Põe em vermelho, Luciene. Alguma sugestão mais? Não vai chamar coordenador, vai ter supervisor. Bom, estão sendo feitas as correções e adequações aí. Se ninguém mais quer se manifestar... Peraí, professor. Peraí. Esses núcleos, comissões e áreas estão sendo criados todos esses cargos, então? Coordenador do NEA, coordenador do PFC, coordenador EAD. Hein, professor Edinaldo? Esses núcleos, comissões e áreas estão sendo criados todos esses cargos mesmo? Como é? Aí no item núcleos, comissões e áreas, tem coordenador do NEA, do PFC, do EAD. Isso daí tudo está sendo criado novo. São cargos novos. Veja bem, já existem as pessoas que exercem essas funções. Só está sendo criado o cargo. E que tem contratos, não é isso? Certo. Nós estamos dando um nome para eles. Entendeu? Ok. Já acumula função. Como é hoje? Ok. Alguma dúvida mais? Dá uma explicadinha. Nós vamos chegar lá. Porque tem coordenador de SEREG. Nós vamos chegar lá, vamos discutir isso aí no organograma, aqui, que é um dos anexos. Professor, com licença. Explica então. Professor Reginaldo. Bom, só explicando o que é coordenador da SEREG. SEREG é SEREG, tá? É a Secretaria de Regulação. A ideia de nós instituirmos essa secretaria é para a gente dar a estabilidade e segurança que a instituição precisa frente aos órgãos reguladores da educação. Tá? Para que, independente de quem esteja nos cargos de gestão, respondendo pelo curso, ou respondendo pela pró-reitoria ou demais órgãos, a instituição não corra riscos em relação a prazos de encaminhamento de documentos, em relação a atendimento e resposta de diligências e outras exigências de órgãos reguladores. Tá? Então, na verdade, a gente está estabelecendo uma segurança institucional. A importância disso pode ser aquilatada pelo seguinte fato. Em agosto de 2011, o MEC publicou um edital que convocava as instituições como a FEB para migrarem para o sistema federal.